Falar em acidente, um acidente no final de semana está chamando a atenção pela tragédia e também pela falta de sinalização. Uma advogada de 29 anos perdeu a vida. O cruzamento não tinha placa de sinalização, tampouco sinais no asfalto. Olha ali, ó. É que esse asfalto foi recentemente mexido e aí diz que não deu tempo da empresa que presta os serviços para a prefeitura fazer a pintura, colocar a sinalização. Deixa eu conversar com o Léo aqui, porque aqui, Léo, é aquela tragédia que nós temos culpa concorrente, né? De quem dirige em velocidade não compatível, de quem avança a preferencial e do poder público que não sinaliza. Exatamente isso, inclusive, que o delegado Edgar Santana, responsável por esse caso, chamou a atenção da imprensa durante todo o dia, onde nós podemos não ter apenas um culpado, mas vários. Ou seja, são vários elementos numa mesma história, vários pontos que foram determinantes para que o acidente acontecesse. Desatenção, imprudência, imperícia, termos usados nesse tipo de situação. E para a gente entender melhor, antes até mesmo de trazermos o que a prefeitura diz e até mesmo o que o motorista envolvido é a polícia, a gente vai acompanhar a reportagem feita pela Anne Beckhausen, que explica melhor essa história que aconteceu ainda no final de semana. O impacto entre os dois veículos foi flagrado pela câmera de segurança de uma residência. O motorista de aplicativo avança a preferencial. Com a batida, o outro carro acaba capotando. Este vídeo mostra que moradores da região da Mercês tentam ajudar a motorista, que fica gravemente ferida. Foram 2 barulhos. Foi um da pancada, em fração de segundos já teve um outro barulho e disparou o alarme. Daí nós estávamos aqui dentro, nós falamos, nossa, o que foi isso? Daí a gente falou, batida. Quando a gente saiu, o carro, o do aplicativo, que disseram, né? Estava na direção, aqui na Solimões, e quando a gente chegou na esquina, a gente viu o carro tombado. Giovana Cecília Menegolo, de 29 anos, foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Segundo testemunhas, a ambulância demorou mais de 20 minutos para chegar. Primeiro chegou o corpo de bombeiro, depois chegou as 2 ambulâncias, não tinha polícia para sinalizar o trânsito. Nenhuma polícia fez entrevista com as pessoas que estavam ali. Não foi feito o teste do bafômetro com o motorista do aplicativo. Não foi tomado nenhuma providência. O acidente foi na tarde de sábado, entre as ruas Tenente João Gomes da Silva e a Solimões. Giovana havia saído do supermercado. Estava a poucos metros de chegar em sua casa. Outro detalhe chama a atenção: a falta de sinalização adequada no cruzamento. No dia anterior à batida, a prefeitura havia feito um recapeamento aqui no asfalto. Essa identificação de pare no chão não existia, assim como a placa, que não estava no local. Este vídeo mostra que a placa foi colocada durante a noite, no mesmo dia do acidente. E a pintura foi feita na manhã seguinte, no domingo. Segundo moradores, desde abril deste ano, o cruzamento estava sem a placa de pare. Por outro lado, a imprudência também foi registrada em outras situações, quando havia sinalização. Este vídeo mostra um outro acidente, no mesmo local em que Giovana morreu. Este caso foi em dezembro de 2023. Da mesma forma, o motorista avança a preferencial. Por mais que a via seja a 50, ela é uma preferencial, ela acaba sendo uma rápida, passam a 60, 80, e aqui, como é um cruzamento, o pessoal muitas vezes fura. Giovana era advogada em um renomado escritório de Curitiba. Ela completaria 30 anos de idade este mês. Iria comemorar o aniversário com a mãe em uma viagem internacional. O corpo foi velado no bairro Cascatinha, na capital. Precisou acontecer uma morte, uma fatalidade, uma situação extremamente triste e delicada, para que talvez a prefeitura acabe adotando alguma medida. Ligamos para o 156 constantemente para pedir tanto a questão das tartarugas, quanto também a colocação de uma lombada na preferencial. O que a gente espera é que pelo menos alguma medida seja implementada. E o que o motorista do BYD, motorista de aplicativo, que fura a preferencial, tem a dizer? Veja. E como você vê, não tem placa nenhuma de pare. Daí eu dei uma paradinha
Segurei um pouco, na hora que eu fui ela veio com tudo, cara. Não deu tempo de ver nada, só vi a hora que bateu. Tudo muito rápido. Muito rápido, ela estava muito rápido ela estava. Então não teve tempo nem de pensar, realmente. A gente vê que a rua a Solimões está sendo aí recapeado e não tem a placa, né, do pare. Os caras, pelo menos, fazer a reforma, tinha que deixar uma placa ali, ou senão, pelo menos escrever na rua, é pare. Porque qualquer um passa direto ali. Eu ainda estava devagar, porque senão eu tinha pegado no meio do carro. E o senhor teve ferimentos, tá bem? Só o braço feriu um pouquinho, mas demais. O problema foi com a moça ela só. É aquilo, né? O motorista diz, olha, eu vi que estava sem sinalização, segundo o relato dele, né? Deu uma paradinha e aí avançou, né? Furou a preferencial, mas ele diz que tomou cuidado para a reportagem do portal Banda B, para a RIC TV. Só que o que acontece? Isso ele falou para a imprensa, Paulo, o motorista. Para a polícia, para o inquérito policial, ele não disse nada ainda porque não prestou o devido depoimento aqui na delegacia. Nós, inclusive, ficamos a tarde toda aqui. Era previsto que ele se apresentasse, acompanhado de advogado, respondesse todas as perguntas do delegado, mas isso não aconteceu. Informação que a gente tem, Paulo, é de que a equipe de investigação tentou contato com o motorista que falou com a gente por telefone, mandou mensagem, inclusive estava indo até o endereço dele porque não conseguiu contato à distância. Estavam indo até o endereço dele, que está registrado no sistema da polícia, para poder intimá-lo presencialmente, cara a cara, para que ele preste este depoimento, ou seja, esclareça todos esses pontos. Isso deve acontecer amanhã, pelo menos a expectativa da polícia. Por falar em polícia, o delegado Edgar Santana conversou mais cedo com a RIC TV, com a imprensa, e disse, e foi muito claro ao dizer, que a falta de sinalização e sinalização precária foi determinante para que a morte dessa advogada acontecesse. A Polícia Civil vai oficiar a Prefeitura para que remeta toda a documentação e o protocolo que foi seguido nesta obra, mas a princípio a obra só é considerada finalizada no momento em que a sinalização está devidamente implantada. A falta de sinalização do local, sem sombra de dúvidas, contribuiu de forma contundente para a ocorrência do resultado final. Inicialmente estamos apurando o que chamamos de culpa concorrente, ou seja, um conjunto de condutas praticadas por pessoas diferentes que foram fundamentais e colaboraram de forma contundente para a ocorrência do resultado final. Então, com base nessa informação, a Polícia Civil vai apurar a conduta da condutora da Mercedes, a conduta do condutor do BioID e também a conduta por parte do poder público, principalmente no que diz respeito à sinalização. É o que você trouxe, né, Paulo, ao me chamar, né? A culpa pode ser de muita gente, um pouco de cada, que acabou contribuindo, os elos, né, que eles falam, como se fossem correntes, uma vai grudando na outra até que se forma uma corrente e acabou terminando em morte. A Prefeitura também enviou um posicionamento em nota à reportagem da RIC TV, onde lamentou a morte dessa advogada, reforçou que o recapeamento ali na rua Tenente João Gomes da Silva foi concluído na sexta-feira à tarde, já no fim do dia, e por isso ainda estava sem sinalização. Ainda de acordo com a nota, os motoristas devem seguir as regras do Código Brasileiro de Trânsito nesse tipo de situação, com relação às preferenciais quando não há sinalização. O motorista vai devagarzinho, será que eu tenho preferencial? Não sei. Como eu não tenho certeza, então vou devagarinho, olho para o lado, ver se tem carro. É isso que a Prefeitura está dizendo, se a gente puder traduzir aqui em miúdos. Além disso, a reportagem procurou também o governo do estado sobre a suposta demora no atendimento citada na reportagem pelo CIAT, mas até agora a gente não teve retorno. Paulo, já entregando para ti, eu trago aqui um trecho do Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro, CTB, que é o artigo 88, que na discussão desse caso está sendo levantado, que até o delegado deu uma pincelada por cima, que diz basicamente o seguinte, que nenhuma via pavimentada pode ser entregue ou reaberta ao trânsito após obras ou manutenções sem a devida sinalização. Até por isso que o delegado disse que a obra, na prática, não tinha sido concluída, só é concluída quando existe a sinalização adequada. Mas ao mesmo tempo a gente tem a Prefeitura dizendo que não tinha sinalização porque tinha que esperar o asfalto secar e tudo mais, mas acabou em tragédia, né? Acabou em morte. Deixa eu dizer um negócio aqui. Essa história de que o asfalto ainda não estava seco não justifica. Porque a placa? A placa não tem nada a ver com asfalto seco ou tem? A placa fica no asfalto? Até onde eu saiba não, ela fica na calçada, não é isso?
Então, onde é que está a desculpa para a inexistência da placa? O que pode acontecer, eu não teria aqui como cravar se o delegado vai indiciar o motorista que avançou a preferencial por homicídio culposo. Tenho dúvidas, porque o delegado está deixando muito claro que ele entende que a inexistência da sinalização é fator primordial na análise da culpa, das responsabilidades. E como, a princípio, haveria uma culpa concorrente, qual é a culpa concorrente? Do motorista que avança a preferencial, do município que não coloca a sinalização e da advogada morta que estaria, talvez, correndo acima da velocidade permitida. Esses três elementos podem fazer, Léo, com que, talvez, o motorista não seja indiciado pelo homicídio. Agora, se ele entender que mesmo com a inexistência da sinalização, caberia aquilo que você falou e a prefeitura, os cuidados redobrados por parte do motorista, aí pode entender então que ele teria culpa e seria um homicídio culposo. Não sei como que o delegado vai entender esse caso, é um caso um pouco complexo, que inclusive chamou a atenção para outros pontos de vias da prefeitura que estão sendo reformadas sem sinalização. E nós recebemos informações que depois desse acidente, nos arredores, a empresa terceirizada correu para fazer as sinalizações. Antes tivesse feito sem que houvesse uma pessoa morta, não é? Agora o delegado pode inclusive chamar a empresa terceirizada que não cumpriu com a obrigação de sinalização, viu? Pode chamar como homicídio culposo também. Vamos aguardar o desenrolar desses fatos e nós traremos aqui. Obrigado, Léo.